Obrigada pela oportunidade de estar aqui com você, muito bacana. Seu podcast, já olhei, já estou seguindo, já estou participando de tudo lá com você. Sempre, né? E a gente tem muitas coisas importantes para falar. Primeira e que às vezes a gente não tem voz, né? Foi a indignação, foi essa coisa que você acabou de falar, sem a gente nem combinar. De você sair daquela indignação sentada no sofá e partir para ação. Porque a gente fica assim, às vezes, né? Eu mesma ficava, quando teve aqueles problemas da Dilma, o impeachment, lá 2014, e eu olhava tudo aquilo, eu assistia o jornal e falava assim, alguém precisa fazer alguma coisa. Aí você ia ler o jornal de manhã, meu Deus, ninguém vai fazer nada. Acho que é isso, move a gente. E eu estava nessa situação e eu realmente me toquei que ninguém vai fazer nada. Que o alguém que tem que fazer alguma coisa é você, sou eu, é cada um de nós. Se cada um de nós fizer um pouco dentro do que pode, eu falo sempre assim, dentro do seu quadrado, a gente consegue mudar as coisas. O que a gente precisa é sair dessa indignação sentada no sofá e partir para ação. Era distante. Era muito longe. Muito longe. Então, isso foi uma coisa que também, nessa mesma época que eu despertei para a política, eu detestava a política, só para você ter uma ideia. Você e todo eu mundo. Abria o jornal, eu lia Cidades, eu lia Suplemento Feminino, eu odiava a política. Mas, sabe o que eu acho? Eu também tenho 57 anos, como você, assim, eu sou um pouco mais velha que você, é a mesma geração. E a nossa geração venderam uma ideia com a redemocratização, que a gente participou disso, né? De que era só ir de 4 em 4 anos lá. E tá lá. Votar e você cumpria com o seu dever cívico. Sim. Só que não é bem assim. A gente tem que votar e acompanhar. Então, o que a gente fazia? Na verdade, a gente ia lá, votava e dava uma procuração assinada em branco. Para aquelas pessoas agirem em nosso nome. Elegeu. Isso tudo a gente pode explicar direitinho. Eu já fiz vários vídeos explicando isso, porque as pessoas realmente têm essa dúvida e é muito importante que entendam. Por isso que também é importante você escolher partido. Todo mundo vota em pessoas. A gente fala, não, mas eu vou votar numa boa pessoa. O partido não importa. Não é bem assim. Não é. Por quê? O sistema nosso é proporcional. Então, quando você vota naquela pessoa que você escolheu, ok, ela vai receber o seu voto. Se ela não for eleita, aquele voto vai para o partido. Então, na verdade, para prefeito, governador e presidente e senador, o voto vai para aquela pessoa. Para os deputados, né? E para os vereadores, não. Aquele voto ele vai para o partido. Você vota na pessoa, mas aquilo vai para uma contagem como se fosse, eu falo sempre assim, um bolão. Então, a gente tem lá 50 candidatos de um mesmo partido. Tá? Aqueles 50 candidatos vão fazer campanha e aqueles 50 candidatos vão receber votos. Uns mais, outros menos. Mas todos os votos que eles receberem vai para uma espécie de bolão. Para eleger um deputado, um vereador, por exemplo, da cidade de São Paulo, são 100 mil votos. Ok? Então, uma cadeira de vereança na cidade de São Paulo foi mais ou menos 100 mil votos. Então, o partido teve 300 mil votos. Esses 300 mil votos dão para aquele partido 3 cadeiras. Aí eles vão pegar quais são os 3 mais votados daquele partido e esses é que vão ser eleitos. Então, você pode ter eleito, votado numa pessoa muito legal, mas que ficou em 10º colocado na nominata daquele partido. Aquela pessoa, aqueles votos, ajudaram a eleger aqueles 3 primeiros. Então, por isso que eu digo que partido é importante. Então, eu sou do partido, assim, a cadeira do partido. A cadeira do partido, ela não entrou. Agora, esses 80 mil votos vão para um outro bolão para ser redistribuído. E aí talvez a Maria consiga ser eleita nessa redistribuição. Mas, em princípio, é assim. Não? Então, em princípio, os partidos todos têm os seus votos. Sim. Então, é 100 mil votos para uma cadeira de vereador. Tá? Então, um partido teve lá 1 milhão de votos, elegeu 10. O outro teve 500 mil votos, elegeu 5. Um partido menor teve 80 mil votos. Em princípio, ele não elegeu ninguém.
Então, eles vão pegar aqui. Esse partido aqui teve 1.040.000 votos. Ele elegeu 10 e sobrou 40 mil. Que vai para uma segunda contagem. E vai para uma segunda contagem. Depois que você faz aquela primeira contagem daqueles que foram eleitos de cara, todos esses outros votos vão para um segundo bolão. Tem então o bolão ali do partido, que vai eleger aqueles lá. Aí vai sobrar algum aqui, vai para um segundo bolão. Isso vai acontecer com todos os partidos. Aí, num segundo momento, eles vão ver, bom, o nosso bolão aqui, do que sobrou de todos os partidos, a gente sobrou aqui 200 mil votos. A gente vai pegar mais 2 vereadores. Aí eles vão pegar os 2 mais bem votados, não importa de qual partido seja. Aí então, conta dela. No seu exemplo aí, aquela que teve 80 mil votos, talvez, que já está quase chegando naquele número, talvez ela seja eleita na repescagem. Entendi. Porque os votos, eles elegem a quantidade de cadeiras que existem lá. É por isso que... Exatamente. E o contrário também, porque já aconteceu, por exemplo, em 2018, a gente tem um deputado chamado Marcel Van Hatten, ótimo deputado. Amo de paixão. Então, Marcel, ele teve votos lá no Rio Grande do Sul para se eleger e eleger mais 2. Uau! Tá? Só que esses mais 2 que ele poderia ter eleito, eles têm que ter pelo menos 10% dos votos totais daquela cadeira. E ninguém tinha. Os outros candidatos tinham menos de 10%. Então, todos aqueles votos dele, elegeu só ele, quando podia ter eleito para o nosso partido. Eu sou do Partido Novo, gente. Podia ter eleito 3. Então se por isso que é importante você escolher o candidato e votar nele. Se você não lembrar na hora, tudo bem. Você vota lá no partido que você gosta, tá? Mas é importante você escolher o candidato e votar no candidato. Porque se aquele candidato não tiver os 10% do coeficiente total, né? Então, tipo, vereador é 100 mil, tem que ter 10 mil votos. Para poder... Então, sobrou muitos votos do Marcel que foi para aquela repescagem e aí foi para alguém que a gente não sabe o que é. E uma coisa muito importante que eu queria falar, que eu estava, né, dizendo que é importante escolher o partido, por quê? Por conta disso. Você vota em mim. Eu não fui eleita, tá? Mas eu ajudei a eleger na campanha de 2018 com os meus votos, eu elegi o Ricardo Melão, que foi um ótimo deputado nosso. Tenho orgulho de ter ajudado a elegê-lo. Em 2020, que eu fui candidata a vereadora, eu elegi a Cris Monteiro. Maravilhosa. Orgulho de ter... Os meus votos ajudaram ela a ser eleita. E depois, em 24, os meus votos ajudaram a eleger quem? O Léo Siqueira, que é um... Maravilhoso também. Então, é isso que eu falo muito para as pessoas. Eu vou votar numa pessoa que é meu amigo. Adoro ele. Mas é de um partido que tem como cacique um corrupto. Como é que você vai combater corrupção num partido de corruptos? Gente. Como, gente? Você põe uma pauta lá de combate à corrupção e vai para um partido onde o cacique do partido é corrupto? Não vai passar nada. Você entende? E aí, assim, a gente tem... E você acaba elegendo pessoas ruins. É isso, assim. Então... Muitos convites para mudar de partido. Eu só entrei na política porque eu conheci o Partido Novo. Foi uma coisa assim... eu gostei das ideias. Eu estava naquele momento de indignação tremendo, né? Com aquela história que eu acabei de falar, da gente se sentir enganado por aqueles que a gente votou a vida inteira e que a gente não conseguia antigamente acompanhar. Porque antigamente a gente via o quê? No Jornal Nacional, no jornal, a vida mudou. Então aí você, quando começou internet e você começou a ter notícias em tempo real, eu falo assim, pegaram aquela procuração em branco e esfregaram na cara da gente. Olha o que estão fazendo com a sua procuração. Você está vendo o que estão fazendo com a sua procuração? A gente não queria ver. Não quero ver. Não, escancararam na cara da gente. E é isso que eu falei. Aí que eu despertei para a política. Não era uma coisa que eu gostava, mas a indignação foi tanta que eu não conseguia mais ficar sentada no sofá. Reclamando. Porque quem vai fazer? É fácil xingar no Stories. Sabe, nos espaços de poder das câmaras e assembleias do Brasil, você sabe quanto que tem de mulheres? 12, 13, no máximo 14% de mulheres. 12. E são quem que vai resolver
as políticas públicas para as mulheres. Tem então, que se ser somos 14%, serão 86% de homens. E aí, é o que eu falo assim, eu não acho que a gente... não, eu vou votar em mulher de qualquer modo. Não, mas assim, se você tem duas pessoas, estou falando no caso da política especialmente, você tem duas pessoas, você acha as duas pessoas igualmente capacitadas para aquele cargo. E uma delas é mulher e outra é homem. Nesse caso, eu escolho a mulher. A gente precisa corrigir essa representação. Sim. Você entendeu? Sim. Óbvio que se... não, o cara é super qualificado e a mulher não, a gente quer um serviço público de qualidade, a gente quer que a coisa seja boa. Preparado, um homem preparado para a política, sendo que nós temos só 14% de mulheres na política. Não, temos que falar. Se alguém quiser te seguir... Não dá. Você tem que escolher, neste caso, a mulher. A gente precisa corrigir a representação, a gente precisa andar lado a lado. Fala para mim, Todo o estado de São Paulo vai ter que escolher governador, deputado estadual e deputado federal nessa campanha. Nesta eleição. Você pode corrigir? Podemos. Eu sou pré-candidata. Pré-candidata. Então, eu sou pré-candidata a deputada estadual. Esse ano nós vamos escolher um governador, um deputado estadual e um deputado federal. E aí depois tem o senador e o presidente. Então quem... Governador, deputado estadual, deputado federal, senador e presidente. Uau! Daqui a 2 anos aí tem a eleição de prefeitura e vereança. Né? Tá. Importante também a legenda, porque são poucos partidos que têm ideias. A maioria deles, né, se vendem fácil. E são criados mais... Exatamente. Então, assim, são poucos partidos que têm ideias. Eu escolhi o Novo lá atrás, né? Quando eu comecei a ficar muito indignada e via que a gente fica, né, falando, mas a gente não tem tanta voz. A política te dá um alcance muito maior. E eu conheci o Novo lá em 2016, porque um amigo votava, levou a gente para conhecer alguns candidatos que iam ser candidatos a vereador. E eu falei, não, dessa vez eu vou votar e vou acompanhar quem eu votei. Porque eu já tinha me decepcionado com um professor meu de direito, com várias pessoas que até, assim, eram distantes, mas eu até conhecia, votei e me decepcionei, foram pegos em coisas nada republicanas. E aí eu acompanhei aquelas pessoas, sabe? Que eu tenho eleito de lá para cá. E aí, em 2017, eu achei que era justo eu pagar R$30 na época para me filiar ao Partido Novo e manter aquela ideia viva. Eu gostava das ideias do partido. É um partido que tem ideias e valores. Eu pagava para ser filiada no partido. R$30 só? Tem gente que acha que é um absurdo. Sabe por que é um absurdo que o pessoal fala? Porque nenhum partido você precisa pagar. Você faz a sua filiação e é gratuita. No Novo também, hoje em dia, estudante, tem vários nichos assim que também não pagam a filiação. Mas a gente era contra o uso do fundo partidário e eleitoral. Nenhuma campanha minha usou dinheiro público, seu dinheiro, para fazer papelzinho, para fazer propaganda. Fazer santinho. Não. Camiseta. Todas as minhas campanhas foram com muito pouco dinheiro, mas o que teve de dinheiro lá ou era meu ou era de quem me apoiava. Impostos que o governo, a gente paga o governo para o governo administrar o nosso dinheiro e não tem administrado muito bem, né? E eu falo sempre uma outra coisa. Até o sem-teto paga imposto, você sabia? O sem-teto paga imposto. Paga imposto, sabe por quê? Porque ele vai consumir comida. Quando ele está no restaurante, ele compra alguma coisa no restaurante, ele está pagando imposto. No mercado vai comprar arroz, pão, paga-se imposto. Então, até proporcionalmente, pelo tanto que ele tem, que ele não tem nada, ele paga muito imposto, porque paga em tudo que se consome, nós pagamos impostos. Então já foi enorme. Foi, enorme, a gente tem e imposto eles de estão tudo. Estourados. É um estourados. Imposto a cada 35 dias. Quem ganhar essa eleição ano que vem, vai ser. A arrecadação foi enorme. Foi, enorme, porque a gente tem e imposto eles de estão tudo. Estourados. É um estourados. Imposto a cada 35 dias. Quem ganhar essa eleição ano que vem, vai ser difícil. Vai, porque eles... O que me levou muito para a política era isso, de você ver o dinheiro sendo mal usado. Eu lembro que teve vários escândalos na época, como continua tendo, né? Vários escândalos na época,
E eu lembro que eu estava levando meu filho para a escola, todo muito bem, ok. E vinha aqueles toquinhos de 2, 3 aninhos me pedir dinheiro no semáforo. É de morrer. E aquilo, e aí você ouvindo no rádio, foi pego com não sei quanto na cueca, não sei quanto na mala, não sei, milhões. E aí você olha aquelas pessoas jogadas na rua. Um apartamento cheio de malas de dinheiro. Como a gente esquece isso? Como as pessoas esquecem. Eu não esqueço. Não, viu? Não. Tudo bem que ultimamente o nosso Congresso tá um horror, né? Mas foi a gente que pôs ele lá. Ninguém caiu de paraquedas, não veio um ET e colocou lá. Cada um de nós votou e colocou. Então, cada um tem que assumir. Eu falo muitas vezes assim também. O direito de reclamação deveria, né, ser proporcional à audiação. Porque é fácil você ficar reclamando. Por que alguém não faz? Por que não fazem? Por que não sei o quê? Por que isso está errado? E você não fazer nada para tentar corrigir. E nesse sentido, essa coisa de eu ver as crianças jogadas na rua, você olha e fala, o que vai ser? Vai ser igual aos pais. Só que aí já não são mais 2, ali já são 4, 6. E o negócio crescendo. E assim, aumentou a população de rua em 2015, 2016, tremendamente. Porque quando a economia vai mal... pessoas a economia baliza tudo. E aí eu comecei a pensar nisso. Poxa, a gente paga tanto dinheiro. Era para essas crianças estarem na escola. Era para ter escola integral para todas as crianças. Em 2000... Bom, é que eu estava contando para você, né? A minha primeira campanha foi em 2018. Tá. A minha principal pauta lá em 2018 era o ensino integral. Todo mundo falava que eu era louca. E provou-se que você estava certa. Então, provou-se, porque depois, hoje em dia, já está sendo, né, instituído, já tem muitas escolas já que são integrais, inclusive públicas e tudo mais. Mas naquela época todo mundo me chamava de louca. Eu falava assim, gente, eu estou aqui para fazer o que eu acho que é o certo. E isso era uma coisa que eu gostava muito no Partido Novo. Eles falavam, a gente vai pelo caminho mais difícil, mas é o caminho do correto. Então a gente não usava dinheiro público para fazer campanha, porque dinheiro público é para saúde, para educação, para segurança, não é para fazer papelzinho e nem pagar propaganda para político. E só que teve um porém nisso, né? Em 2016, quando foi instituído os fundões, né, que a gente fala, era 500 milhões para o Brasil inteiro. Hoje em dia já está 6 bilhões do seu dinheiro que vai para político fazer papelzinho, propaganda, camiseta. E também desviar, porque eles desviam muito. E aí o que acontece? Eles inflacionam a campanha de quem não usa dinheiro público, porque tudo fica mais caro, porque tem dinheiro a rodo para comprar, né? Agora, papel, muita coisa. E assim, o caminhar, eles aumentando cada vez mais dinheiro. Por quê? Porque eles fazem uma legislação para si próprios, né? Eles querem se manter lá no poder. Então as pessoas fazem campanhas com a limitação legal para um deputado federal são 3,5 milhões, tá? Mas a gente sabe que não é todo mundo que nem a gente lá no Partido Novo que faz a continha e faz certinha. Tudo por dentro, etc. e tal. Todo mundo faz por fora. Recebem doações por fora que nem sempre são muito lícitas, né? Não. Até por isso entram por fora. E aí elegem aquelas pessoas com quais compromissos? De deixar... A impunidade favorece o crime. As pessoas veem que cometeram delitos sérios e acabaram saindo, elas vão reincidir. E os outros que ainda não cometeram falaram, pô, o cara fez isso, tá fora. Só eu que vou ser o tonto? E eu falo muitas vezes que o exemplo vem lá de cima. Porque o que a gente tem tido ultimamente? O exemplo que está lá em cima, né? Que vem contaminando toda a sociedade em todos os níveis. Então, você ser honesto, hoje em dia, às vezes é ser o bobo. Então, muitas vezes o pessoal... No meu caso mesmo, né? Eu já fui candidata... essa vai ser minha 4ª campanha. Eu fui candidata a deputada estadual em 2018, a vereança em 2020, deputada estadual em 22 e agora eu vou de novo para deputada estadual. Em 22 eu tive 12 mil votos. 12 mil votos, gente, é muito voto. Muita gente. O tanto que eu gastei 48 mil reais na minha campanha, entre dinheiro meu e pessoas, amigos que me doaram 100 reais, 500 reais, 200 reais, 50 reais, cada um dentro da sua possibilidade doou um pouquinho.
E eu fiz uma vaquinha de R$48 mil e tive 12 mil votos. Pra você ter ideia, uma colega que na época mudou de partido e foi para um outro partido, ela recebeu do MDB, se não me engano, foram R$1 milhão para ela fazer campanha para deputada também. Ela teve 10 mil votos com R$1 milhão. Nossa. De dinheiro público, do meu dinheiro, do seu dinheiro, porque era dinheiro do fundão. É lícito, né? É dinheiro lícito. Do fundão. É lícito. Agora, se eu consigo ter 12 mil votos com R$48 mil, por que esses políticos precisam ter 1 milhão, 2, 3 milhões e meio, que é o limite para o deputado federal gastar legalmente? Por que as pessoas precisam de tanto dinheiro para fazer campanha? Pelados, e a equipe de marketing muito bem paga, o impulsionamento fazem por eles. E aí as pessoas elegem quem elas nem conhecem. Não é que nem eu que eu vou lá, eu vou na rua, gente, um por um conversando. Igual a gente se conheceu e sobrevivemos. É uma bênção, eu falo, né? A gente tem que falar da bênção de ser curada do câncer e esquece as cicatrizes, a gente tá. Não, cicatriz. Eu me separei em 2020, durante a campanha para vereadora da cidade de São Paulo, e com pandemia. Tudo diferente. Assim, quando a gente acha que a gente tem todas as respostas, a vida vem e muda todas as perguntas. A mesma coisa com campanha política. Quando você acha que você aprendeu, agora eu já aprendi, eu já fui candidata tantas vezes. Por aqui, por ali. Muda tudo, né? Então, em 2018, eu fui na base da indignação. No primeiro dia de campanha, eu tinha R$2 mil na minha conta. E foi uma grande surpresa, porque eu tive 8 mil votos na minha primeira experiência na urna, né? E assim, normalmente as pessoas têm 400, 500, 600, 800, quando vai bem 1.000, quando vai bem... Eu tive 8 mil, mesmo sem dinheiro. Quando eu me proponho a fazer as coisas, eu faço. E eu fiz como eu podia. E como eu não tinha dinheiro para propaganda, para adesivos, para não sei o quê, eu ia para a pracinha. Vamos falar. Tudo quanto é lugar, fui para o interior inteiro, chegava na pracinha, falava com quem fosse, podia ser vereador da cidade, prefeito, panfletei vereador, prefeito, porque eu não sabia quem era o poder instituído, e não estava nem aí para isso. Eu queria era falar com as pessoas. E tive 8 mil votos. Em 2020, quando eu fui para vereadora, teve a pandemia, e aí teve a separação. Então foi bem complicado. E aí eu também entrei, em 21, eu entrei na menopausa, né? E em 22, eu estava bem naquela coisa, ainda me acostumando com a menopausa, e eu fui candidata novamente a deputada estadual. E além de ainda estar lidando com as coisas da separação, que eu havia assinado em dezembro de 21, que eu assinei o divórcio, 2022 eu ainda estava lidando com os ajustes, porque uma coisa é você assinar, outra coisa é cumprir o que está assinado. São mundos completamente diferentes. Pois é. E emoções completamente diferentes. Todos cada um tem sua agenda. Todos têm problemas, né? A sua todos agenda. Têm problemas. E eu passei por isso da menopausa, bem nesse ano de 22, ainda com... Tudo junto. Com os problemas de separação. E aí a campanha, eu estava começando a pré-campanha, mais ou menos nessa época, começando a falar com as pessoas, olha, eu vou ser pré-candidata e tal... E aí eu descubro uma baita de uma bolota aqui. Aí vai, não sei o quê. Ok, câncer de tireoide. Uma pessoa muito importante para mim falou, câncer de tireoide nem é câncer. Câncer mesmo tem meu pai, que tem câncer no pulmão. Ai, que tristeza ouvir isso. Desvalidou, né? Sabe, desvalidou. É horrível. Desvalidou. Se você não tem o que falar, não fala nada. Não fala nada, né? Assim, até os porteiros do meu prédio ficavam, Dona Mônica, vai dar tudo certo. E uma pessoa que é importante para sua vida fala assim, isso aí nem é câncer. Câncer mesmo tem meu pai. Claro que não é com ele. Liga pro médico. Tipo assim, você só tá querendo, às vezes, contar, né, o que tá acontecendo. E eu cheguei no médico e falei pro médico, doutor... eu vi aí que eu tenho um câncer papilífero de tireoide. Todo mundo me falaram, né? Que isso nem é câncer direito, né? E eu tô em pré-campanha. Posso deixar para operar esse câncer em outubro? Eu estava em maio. Só que não. Aí ele falou, olha, o câncer de papilífero, ele é encapsulado. Ele vai começar a te atrapalhar, porque ele cresce, o seu é maligno e ele está crescendo.
Mas sim, até daria para esperar até outubro. Mas, Mônica, ele me ligou depois. Eu falei, tá, então eu só vou operar em outubro. Depois ele me ligou, não, Mônica, vamos operar agora. Você vai ficar um dia, uma noite no hospital e em uma semana você está nas suas atividades livre disso. Ai, doutor, tá bom, tá. Então vamos, eu vou arranjar um tempinho, vamos operar isso daí. Aí comecinho de junho de 22, eu tendo que fazer o registro de candidatura, que é em junho, julho, assim, tirar 1000 certidões, vou lá operar, achando que eu ia ficar um dia no hospital e uma semana eu estaria pronta para tudo. Só que as coisas não acontecem como a gente planeja, né? Eu falo sempre assim, a vida é aquilo que acontece enquanto a gente faz planos para o futuro. E é verdade. Os planos mudam todos. E é verdade. Eu fiz lá meu planinho, agendinha, tanto dia eu entro, saio e tal, mas mudou tudo. Ele tirou a tireoide e eu comecei a passar muito mal. Muito mal. Fiquei 2 dias no hospital, era para ficar fiquei 2. Me deu alta no final de uma tarde, no dia seguinte de manhã eu comecei a entortar tudo, assim. Meus braços faziam assim, pernas, eu tinha câimbras no corpo inteiro. Foi a pior coisa que eu já tive na minha vida, foi a pior dor, eu já tive. Mas é muito ruim. Sabe, coisa de rim, mas hipocalcemia que eu tive. Eu entortei inteirinho, eu tive câimbras da planta do pé, batata da perna, diafragma, meu corpo fazia assim, o rosto, eu não conseguia falar, eu não conseguia mexer a boca. Misericórdia! Foi assim, a coisa mais horrível que eu tive na minha vida. Aí voltei correndo para o hospital, o meu médico falou, isso é falta de cálcio, vai direto para o pronto-socorro, estou ligando no hospital, para chegar lá e já te darem o cálcio. Eu fiquei 4 horas recebendo cálcio na veia. Mas aí melhora. Eu falava assim, me dá morfina, me dá alguma coisa. Eu não aguento mais essa dor. Aí a enfermeira chegava assim, olha, não pode. Não adianta. Eu posso te dar o quanto for de morfina, você vai continuar com a mesma dor. Eu falei, não é possível. Não existe isso. Foi a pior dor que eu já senti na minha vida. E fiquei 4 São lugares horas. diferentes. São lugares você imagina, diferentes. Uma cãibra, você fica 2 horas com cãibra, você lembra... 2 minutos com cãibra. 2 minutos, você morre. E você fica lembrando 2 dias. Nossa, eu tive uma cãibra ontem que foi... Eu tinha câimbras no corpo inteiro por 4 horas. E com isso eu fiquei 10 dias no hospital, porque toda hora que tirava da veia o cálcio, eu entortava de novo. Então, até repor, isso foi horrível. O pai do meu filho só levou meu filho para me visitar no 7º dia que eu estava internada. Assim, são aquelas coisas, né, que a gente fala de separação com filhos, com tudo que acontece. E eu lá internada, querendo ver meu filho, ele só levou o menino no 7º dia que eu estava lá. E quando eu saí, é que veio a bênção. Veio uma bênção. Porque eu queria ter deixado essa operação para outubro, para eu poder fazer a campanha com tranquilidade. E o médico insistiu tanto, e eu falei, tá bom, então vamos fazer. Quando foi feita a biópsia, além do câncer papilífero de tireoide, eu tinha um outro que eles chamam de medular. Ele estava com 0,4 centímetros, e o médico, quando viu, disse, Mônica, se a gente tivesse deixado isso para operar em outubro, esse 0,4 já teria crescido, porque esse é um câncer muito agressivo. Ele já teria crescido e com 0,8 ele manda a célula para os linfonodos. Aí espalha. E aí se manda para o linfonodo daqui, dali, vai para o corpo inteiro. Você não sabe o alívio que eu estou sentindo em ver que a gente tirou isso e não esperou até outubro, ele falou. Então é isso que eu falo, foi a benção. Tirou isso e não esperou até outubro, ele falou. Então é isso que eu falo. Foi a benção. Às vezes a gente não entende. A gente não entende porque está passando aquilo. Eu estava arrependida de ter operado. Ai, por que eu fui operar esse negócio, entendeu? 10 dias lá com essa coisa e tal, não sei o quê. Eu estava arrependida de ter operado. Aí, quando veio isso, aí você entende a benção. Entendeu? E o que não te mata, como dizia minha mãe, te fortalece. Então, eu fiz... É a 3ª vez que eu tento arrumar... Como eu fiz a operação, eu fiz pela boca. Isso me deu uma porção de fibrose e aderência. Ano passado eu tentei tirar essas fibroses e aderências com um laser.
Não deu certo e aumentou ainda as fibroses e as aderências. Então, agora eu fiz mesmo uma cirurgia que cortou aqui para poder acessar e descolar toda a pele ali. E realmente, na volta da anestesia, eu posso dizer que talvez eu tive uma epifania. Para quem é cristão como eu me senti assim, cheia do Espírito Santo. Amém. E aí eu repensei todas as coisas que me aconteceram. É engraçado, você fica ali. Eu voltei para casa, não conseguia dormir, passei a noite inteira acordada, repensando tudo que eu podia ter feito de diferente, sabe? Para poder também corrigir, muitas vezes, né? E aí você vê que hoje eu me sinto mais forte. Porque é aquela coisa também, a gente perdoa, nem sempre porque o outro merece. Não, nunca porque o outro merece, porque a gente precisa porque é uma se livrar decisão. É uma decisão. Pré-campanha. Pré-campanha a gente pode fazer isso que a gente está fazendo, conversar, falar para as pessoas que existe sim opção. A gente pode fazer essa educação política, de explicar como é que as coisas funcionam e anunciar a pré-candidatura de todos os modos possíveis para a gente chegar a um número maior de pessoas. A campanha em si começa agora em final de maio. Você começa o processo todo de tirar certidões, fazer registro de candidatura. Aí em junho pode fazer vaquinha para quem não usa dinheiro público como eu, né? Então as pessoas que quiserem ajudar podem depositar na vaquinha, porque a conta de campanha com o número de campanha é só dia 15 de agosto. 15 de agosto. 15 de agosto a gente tem um número e aí você passa a dizer que você é candidato e aí sim você vai falar sobre pautas, né, coisas que você gostaria de defender e tudo. Por enquanto é genérico, mais para frente é um programa. Fica aqui o